Olá, bem-vindos a todos. Mais uma palestra do SEBEM. Sou Bruno Monteiro, trabalhador dessa casa, e hoje vou estar aqui com vocês fazendo a reflexão sobre uma passagem do Evangelho muito conhecida por nós, né? É a passagem que está ali no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a que diz: dai de graça o que de graça recebestes. Isso também está lá no Evangelho, né, em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Nessa leitura, a gente vê a palavra gratuidade. E a minha reflexão com vocês hoje é exatamente sobre isso. Sobre o que significa gratuidade, o que pode significar gratuidade para nós. Comumente, quando falamos sobre esse tema, né, vamos versar aí sobre várias teorias, e uma delas é sobre a questão financeira. Sempre quando vemos algo relacionado a essa fala de Jesus, a gente logo relaciona a questão financeira, porque nessa passagem que eu vou ler para vocês, ele está ali conversando com os discípulos. Ele fala o seguinte: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então os discípulos aí estavam indo fazer o trabalho evangélico, e Jesus os dispersava, né, trazendo aí essa reflexão, e eles tinham recebido os dons para trabalhar. E aí ele faz essa reflexão com eles sobre isso, né? Sobre utilizar sem cobrar. Aí fica essa palavrinha na nossa cabeça, né? Especialmente nós aqui, né, ocidentais, né, que temos um peso assim muito grande nessa questão materialista, né? Fica isso. Então eu fiz algumas anotações aqui. Quando normalmente a gente pensa em gratuidade, vem duas coisas na nossa cabeça. Normalmente é não pagamento, né? Ou então algo não cobrado financeiramente. Então quando você sai por aí e vê que algo é gratuito, né, que tem gratuidade, você logo pensa: opa, vou economizar, não vou gastar dinheiro, né? E aí a nossa reflexão é exatamente em cima disso, né? Fiquei curioso e fui procurar no dicionário o que significa gratuito. E olha a definição aqui. Primeira, que não requer pagamento, de graça ou grátis. E a segunda definição é a seguinte, que foi a que mais me chamou a atenção: sem motivo, sem justificativa e infundado. Quando eu li essas definições, né, me aprofundou mais ainda a reflexão sobre o que é ser gratuito, né? O que é a gratuidade aí? Nessa fala de Jesus, ela pode ter uma interpretação muito mais ampla do que simplesmente o caráter financeiro. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então, vamos tentar refletir junto aqui. Será que Jesus estava falando só sobre mediunidade? Quando ele falou sobre isso, dai gratuitamente, dai de graça o que gratuitamente recebestes? Será que ele pontou simplesmente aí, né, naquele momento, né? Compreende-se o contexto ali dessa mensagem direcionada aos discípulos para que eles usem a mediunidade da melhor forma possível. E aqui, se a gente for pegar aqui ao pé da letra a definição, ele coloca lá, ó: use a mediunidade sem motivação nenhuma, use a mediunidade sem justificativa. Só que eu quero trazer essa reflexão para os dias de hoje, né? Vamos tentar trazer essa reflexão sobre o dom de cura para os dias de hoje. Nós sabemos, né, temos entre nós ainda muitos doentes, sabemos e temos entre nós muitos leprosos. A gente pode fazer leituras dessas mesmas personagens que existiam naquela época para hoje em dia. Assim como hoje em dia não se ressuscitam mais mortos, não é?
mas nós podemos fazer outras leituras dessa passagem, e é esse o nosso propósito. Então, o que vocês acham? Quem seriam hoje em dia essas pessoas que Jesus nos diria restituir a saúde aos doentes? Quem seriam as pessoas que Jesus nos diria ressuscita esses mortos? E curar os leprosos? E ainda tem o último, né? Expulsar os demônios. Será que nós hoje em dia estamos libertos dos demônios que nos assombram? Será que hoje em dia nós ainda deixamos de ser doentes, né? E aí é importante a gente trazer agora à mente o quanto que a ciência já caminhou, né? E aí a gente sabe que muitas doenças que existiam na época de Jesus não existem mais. Só que a gente pode fazer a reflexão aqui com relação a, por exemplo, será que sem ser médico, sem trabalhar medicina, você pode ajudar alguém a melhorar de saúde? Nós sabemos, né, como espíritos que somos, que a doença no corpo começa no espírito. E muitos estudos hoje em dia já propagam que essa saúde também começa no espírito, né? Começa por nós. Será que nós, no nosso dia a dia, acompanhando as pessoas que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, será que a gente não consegue, de alguma forma, levar saúde espiritual, saúde emocional para as pessoas que convivem conosco, né? Porque os discípulos de Jesus naquela época trabalhavam sobre a instrução deles, e nós hoje em dia todos somos convidados a fazer o Evangelho, a levar o Evangelho de Jesus. Agora não são simplesmente 12 discípulos ali. Jesus não está ali em carne e osso, mas ele está na mente e no coração de todos nós. Ele consegue abarcar toda a terra com o pensamento dele e o chamado dele. Então todos nós somos discípulos de Jesus. E o chamado continua para irmos lá e ajudarmos a curar esses doentes, as pessoas que têm doença da alma. Então, agora é o momento da gente parar e refletir. Será que eu posso ajudar alguém? Óbvio que você não vai chegar lá e com uma palavra curar alguém do câncer, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir aliviar um pouco o sofrimento daquela pessoa, fazer com que ela reflita melhor sobre aquilo. E queira ou não, é um processo de cura. Você acaba ajudando a pessoa a ficar um pouco melhor. E eu acredito que essa também é uma missão nossa, é uma caridade da nossa parte fazer isso. E quanto a ressuscitar os mortos, como a gente poderia trazer isso para hoje em dia? Bem, nós sabemos que muitas pessoas, né, no nosso convívio estão aí caminhando sem vida, parece. Nós conhecemos muitas pessoas com sorrisos nas fotos e tudo mais, e aí quando você menos espera, um suicídio, uma desilusão, um surto. São pessoas que estão caminhando ali, mas elas estão mortas por dentro. E muitas vezes não demonstram isso porque não querem preocupar outras pessoas, porque não querem, de alguma forma, passar esse sofrimento para alguém. Será que nós, que temos a nossa sobriedade emocional dada gratuitamente, não viemos com nenhum problema que nos possa, de alguma forma, nos deixar tristes ou depressivos, recebemos essa oportunidade de vir sem dificuldades nessa área gratuitamente? Será que a gente não pode também levar um pouco dessa gratidão para essa outra pessoa? Né? Então são reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, são reflexões que eu me faço, e quando fui fazer a leitura, o estudo dessa passagem mais aprofundado também, fiquei surpreso com essas reflexões.
porque você acaba descobrindo que existe muito mais coisas que você pode fazer do que você supunha. E muitas vezes nós não fazemos porque existe aquele grande empecilho que todo espírita conhece, né? O egoísmo e o orgulho nos segura de fazer o bem. Então já falamos de 2 pontos, né? Falamos sobre ajudar os doentes, e aí eu trago de novo a reflexão que falei sobre os mortos. Muitos de nós estamos vendendo saúde aí, né? E a gente pode levar um pouco dessa saúde para as pessoas, levar um pouco dessa vibração positiva. E aí falei um pouquinho sobre os mortos. O próximo vou ler aqui. Ressuscitai os mortos, e tem assim, curai os leprosos. Gente, quem seriam os leprosos hoje em dia? Quem seriam as pessoas que você não quer chegar perto porque tem medo de pegar aquela doença que era perigosíssima ali, né? Todo mundo tinha medo na época de Jesus. E será que hoje em dia nós não temos leprosos espirituais? Né? Então, uma outra reflexão que é importante, ele nos diz aqui, curai os leprosos. Então, tem pessoas que às vezes estão chagadas, cheias de dificuldades, cheias de lepras emocionais, lepras espirituais, e nós muitas vezes esperamos chegar a setembro para comemorar o mês todo, para falar sobre as depressões, sobre as dificuldades. Então, por que não fazer esse trabalho de caridade, já que todos somos discípulos do Cristo, todos nos propomos a ajudar nesse processo de transição planetária? Por que não fazer isso diariamente? Por que não fazer isso quando surgir a oportunidade? Por último, tem aqui o expulsar os demônios. E esse aqui, minha gente? Os demônios sumiram da vida das pessoas, né? O que vocês acham? É uma reflexão que fica, né? Todos nós conhecemos as dificuldades que temos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ajudar as outras pessoas nas suas dificuldades. No momento em que você perceber uma pessoa com uma dificuldade muito forte e você naquele momento está propenso, você está disponível, está com a mente sã para ajudar, vá lá e ajude. É um compromisso nosso. Se aquela pessoa apareceu na nossa frente, não foi por mera coincidência. Nós conhecemos bem, né? Essa frase de que as coincidências não existem. Então, se aquela pessoa está ali, ela está demonstrando para você, provavelmente a espiritualidade pode estar lhe utilizando, lhe dando ali um convite para, de alguma forma, ajudar a fazer a caridade com aquela pessoa. Então, sobre o dom de curar, às vezes a gente pega e rotula esse dom de curar como a mediunidade de cura, mas muitas vezes essa cura está num abraço, essa cura está numa conversa, essa cura está em olhar nos olhos das pessoas e conversar com elas, e dizer eu estou aqui, pode contar comigo, em simplesmente escutar e não falar nada, não julgar as pessoas, né? Então todos nós podemos ser como os discípulos de Jesus que ajudavam as pessoas fazendo esse processo de cura. Podemos fazer da forma que nós temos disponíveis, que a espiritualidade nos deu, que a providência divina nos deu, que nos foi planejado, nós podemos auxiliar. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês no mesmo capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 26. Você pode dar uma pausa aí, né? Foi. Outro ponto importante que é interessante a gente abordar aqui no capítulo 26, ainda no capítulo 26, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no tópico aqui, preces pagas,
onde é comentado aqui o capítulo de São Marcos, capítulo 12, versículos 38, 39 e 40. Ele fala um pouquinho aqui sobre a fala de Jesus. Eu vou lê-la para vocês, né? Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando em longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Então aí Jesus falava um pouquinho, né, sobre o povo que naquela época, com o pretexto de fazer uma prece, né, acabava pegando o dinheiro dos outros, né? Ele, até em outra parte aqui do Evangelho ele fala assim: sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. Beleza. A reflexão aqui por trás disso é exatamente sobre isso. Lembram da definição de gratuidade? E aqui a gente está falando sobre isso, né? Dar de graça o que de graça você recebeu. Vamos lá. Aqui em gratuidade a gente viu lá que você fazer algo gratuito é fazer algo sem motivo e sem justificativa. Então, quando essa reflexão é trazida sobre as preces pagas, fica a perguntinha aqui para cada um se fazer aí dentro da sua caixa mental. Será que nós, de alguma forma, estamos cobrando algo das pessoas a quem a gente direciona a prece? E quando eu falo cobrar, vamos tirar da nossa mente essa visão financeira, tá? Mas vamos pensar assim: será que a gente busca fazer preces pelas pessoas de forma que não haja justificativa? Então vamos fazer uma prece para fulano simplesmente porque eu vou fazer uma prece. Não porque ele esteja precisando, não porque ele está passando por uma situação X, uma situação Y, mas fazer sem motivação alguma, sem justificativa. Essa é uma reflexão muito boa que a gente pode fazer sobre isso. Porque normalmente, quando a gente vai fazer uma prece, é mais ou menos assim, né? Vamos lá. Vocês vão acabar concordando comigo aqui, porque eu sei que a maioria de nós pensa do mesmo jeito. A gente pensa assim: nossa, fulano está passando por uma dificuldade horrível, vamos fazer uma prece por ele, né? Fulano desencarnou, vamos fazer uma prece por ele. Fulano está passando por uns problemas aí horríveis, né? Então vamos fazer uma prece por ele. Então parece que a gente faz uma troca, né? Tá ruim, eu vou fazer uma prece, que aí vai melhorar, né? Então é como se fosse... Percebem como é ainda muito materialista isso, né? A anotação que eu fiz aqui foi exatamente sobre isso, né? A prece não pode ser reduzida a um valor material. Então a gente sempre pensa assim: nossa, fulano tá mal, hein? Vamos fazer uma prece para ele, né? Fulano se acidentou, vamos fazer uma prece para ele. Quando a gente pode fazer prece por fulano, ciclano, beltrano todos os dias, se ele tá bem, se ele tá mal, né? Agora sim, essa prece vai ser revertida para ele no momento que ele estiver bom ou ruim. Ele vai se beneficiar disso, tá certo? Então é interessante a gente fazer isso também, porque aqui no texto Jesus direciona para essas questões financeiras mesmo, né? Ele pontua isso. Mas quer dizer que seja só para isso? Hoje em dia é da mesma forma, né? A gente pode fazer essa reflexão. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem a seguinte frase que eu achei interessantíssima. É assim: a prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Então, se ela é um ato de caridade, se ela é um impulso do coração, ela não precisa necessariamente estar vinculada a essa troca. Então eu só vou fazer a prece quando o fulano estiver mal. Se ele não tiver, né? Se ele estiver bem, a gente meio que esquece de agradecer a Deus, né? Então fica aí esse puxão de orelha que a gente pode
trazer para esse lado sobre as preces pagas. Hoje em dia, né, a gente percebe um amadurecimento maior da nossa humanidade nesse sentido, de expurgar essas práticas de receber financeiramente para ajudar, fazendo preces, fazendo vibrações, né? A gente percebe que gradativamente a humanidade, né, aqui no nosso planeta está deixando de lado essa visão mais materialista, e as pessoas estão se vinculando mesmo à caridade real, que é aquela caridade que você faz sem interesse nenhum. Mas a gente ainda tem alguns pontos que precisamos trabalhar, e esse é um deles. Dando continuidade, ainda aqui no capítulo 26, tem o tópico chamado mediunidade gratuita. E aqui a espiritualidade fala, né, sobre os médiuns modernos, todas as questões de comunicabilidade com os espíritos, né, e traz essa reflexão sobre os médiuns que naquela época, né, não que hoje não tenha, né, mas assim, naquela época tinham lá os médiuns que barganhavam, né? Então tá aí a mediunidade, vamos lá, eu tô necessitado aqui mesmo, né? Então já que eu tenho essa característica aqui, vou me utilizar financeiramente dela. E aí eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, médiuns, e isso tá no livro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Assim, os médiuns são intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens. Ponto. Então eles são intérpretes. Não é algo deles, né? Que inclusive é algo que continua falando assim aqui, né? Não são produtos da sua concepção. Então quando ele passa aquela informação, a gente sabe que isso aqui é meio batido, mas é importante para a reflexão seguinte. Esse assunto já é meio um pouco batido no meio espírita. Então as instruções dos espíritos, os romances, as informações, né? Tudo aquilo não é do médium. Nós sabemos disso. Como eu já disse, é um assunto batido. Mas é importante pontuar. Está no livro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os médiuns são intérpretes dos espíritos para a instrução dos outros homens. E muitas vezes intérpretes, eles interpretam aquilo e aquilo serve para ele mesmo. A gente sabe que isso é muito comum. Então, você está aqui tendo aí uma interpretação de um espírito e aquilo serve muitas vezes para você. Só que isso não é um produto seu, não é uma concepção sua, não faz parte das suas pesquisas, não é um trabalho que você fez. Então não tem como você buscar algum tipo de remuneração por aquilo. Até aí a gente já sabe. Então por que às vezes nós nos utilizamos da mediunidade para ter algum tipo de ganho, não necessariamente financeiro? Quando a gente fala hoje em dia nessa troca, não quer dizer necessariamente um ganho financeiro. Mas vamos avaliar aí. Será que não existem outras formas de ganho que você pode ter com a mediunidade? E eu vou já dar um spoiler aqui, que isso sempre tem o orgulho e o egoísmo lá no meio. Eles sempre estão ali pelo meio. Então o que acontece? Você lá com a sua mediunidade acaba tendo uma informação privilegiada. E aí, olha o ego lá, né? Nossa, olha que essa informação privilegiada. Recebi do espírito tal. Então é como se houvesse ali uma troca, né? Você se sente engrandecido, você se sente enobrecido por aquilo, quando na verdade você está sendo um canal. Então será que não está havendo uma troca ali? A gente sabe que é uma chaga muito grande nossa e temos que trabalhar diariamente para trabalhar esse orgulho e egoísmo, né? E quando às vezes se utiliza a mediunidade para de alguma forma se fazer especial para as pessoas, né? Que você tem aquela disponibilidade, né, de alguma forma
ser especial naquele meio. É até um tabu falar um pouco sobre isso, né? Porque nós sabemos que existe muito melindre nesse contexto, mas é importante a gente falar. A mediunidade é algo a ser desenvolvido, algo a ser estudado, algo a ser aprimorado através do burilamento de si mesmo e o estudo das obras espíritas. Por que o burilamento? E dentro desse burilamento aí tem muito autoconhecimento. Porque nós precisamos identificar em nós essas dificuldades. Será que eu estou usando a mediunidade como uma troca de afeição? Não é dinheiro, mas no contexto atual é o que está valendo. Entendeu? Será que eu estou usando a mediunidade como uma forma de me promover? Será que eu estou usando a mediunidade como uma forma das pessoas olharem para mim, porque eu estou nesse contexto todo e tudo, né? Então, a mediunidade ela é gratuita, ela serve, como nós vimos aqui, para instrução dos homens, e ela também é sagrada. Nós temos que ter essa visão de santidade da mediunidade. Continuando aqui, ainda aqui no Livro dos Espíritos, tem assim, né? Quando o médium utiliza de forma errônea essa mediunidade, não se utiliza dela, se utiliza dela dentro de um contexto de egoísmo, de orgulho, muito provavelmente ele vai afastar a companhia dos bons espíritos. Essa aí nós já sabemos também, né? Então, as condições de comunicabilidade dos bons espíritos. Primeiro, né, temos que nos livrar do egoísmo e do orgulho para que esses espíritos se aproximem de nós. Mas tem aqui alguns pontos chaves para que nós consigamos ter a companhia desses amigos espirituais próximos de nós. Humildade, devotamento, abnegação e desinteresse moral e material. Então, quando a mediunidade se torna para a gente uma moeda de troca, né? Não necessariamente financeira, eu não estou trabalhando a humildade, não estou trabalhando o devotamento com o bem, o devotamento com a entrega dessas instruções para os homens, né? Eu preciso fazer esse burilamento em mim, eu preciso fazer essa reflexão sempre, essas perguntas. Santo Agostinho falava muito sobre isso, de você se questionar sobre o que você está fazendo, onde que você errou, né? Em que ponto é que você pode voltar e tentar consertar. Isso aí é a busca do autoconhecimento, e ela é imensamente importante para todos nós. Só que para quem desenvolve a mediunidade, aflora a mediunidade, 100% mais importante. Então é um ponto a se pensar. Enfim, meus amigos, eu estou chegando aqui ao final, né, dessa reflexão que vim fazer com vocês, mas eu queria fechar aqui com uma fala do Livro dos Espíritos. Aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta 909, é colocado assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Por que eu quis trazer essa leitura aqui, né? Porque nós percebemos que muitas dessas coisas que eu comentei aqui, elas poderiam facilmente ser feitas por nós, e aí eu me incluo também nessa, né? Porque todos nós somos aprendizes. Muitas dessas coisas que eu falei, ajudar os doentes, ajudar as pessoas que estão ali em uma vida vazia, de quase morte mesmo, os leprosos emocionais, os leprosos espirituais, os demônios internos, tanto nossos quanto os dos outros, essa
troca de prece, esse vínculo com a mediunidade de uma forma mais egóica. Então todas essas coisas, se nós fizéssemos como os espíritos respondem à pergunta, evoluiríamos 100% mais rápido. Só que nós, né, temos que respeitar e ser caridosos com o nosso caminhar espiritual, moral, espiritual, intelectual. Nós conhecemos, né, essa regrinha aí. Mas se nós fôssemos um pouquinho menos egoístas, um pouquinho menos orgulhosos, nós conseguiríamos nos desenvolver muito mais. Eu vou ler a pergunta e resposta novamente. Pergunta 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos entre vós fazem esforços. Então, quando a gente lê isso aqui, dá até você aprofunda mais ainda nessa análise de como está o seu processo de burilamento pessoal, né? Como é que está essa reforma íntima? Todas as vezes que eu leio essa frase eu fico pensando, como é que estão os meus esforços? Será que eu estou realmente colocando força de vontade nisso? Então aqui na pergunta 912 do Livro dos Espíritos, ela meio que dá um complemento para essa primeira reflexão da 909, que fala sobre a questão dos esforços, né? Ela faz a seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Ou seja, né, das tendências que nós temos quando estamos encarnados. A resposta dos espíritos é praticar a abnegação de si mesmo. E aqui nós sabemos, né, o quanto somos materializados, o quanto a gente tem essa materialidade dentro de nós, o que em muitos casos dificulta essa abnegação. Você abrir mão das suas coisas em prol de outra pessoa, em prol de outras necessidades. Essa reflexão aqui, ela vem assim fechar com chave de ouro toda essa fala sobre o dar de graça, o que de graça nós recebemos. Porque nós sabemos que fomos agraciados com o dom da vida, o dom do encarne, nessas condições em que estamos hoje em dia, no grupo familiar que nos acolheu, temos a atividade profissional mais adequada ao nosso aprimoramento, ao nosso propósito, né? Temos os sabores e dissabores que a vida nos traz nesse caminhar evolutivo, e a tudo isso recebemos com gratuidade. A providência divina, Deus na sua infinita misericórdia, nos traz todas essas oportunidades de melhoria, todas essas oportunidades de alçar voos maiores na direção da evolução espiritual, na evolução que nós estamos destinados. E por que não darmos um pouco disso que nós recebemos de forma gratuita ao outro que necessita daquilo, que necessita disso? Se pararmos para analisar um pouco, vamos perceber que em muitos pontos somos privilegiados. Em muitos pontos temos abundância de muitas coisas. E se olharmos para os lados, se olharmos para outras famílias, outros contextos, vamos perceber que algumas pessoas podem se beneficiar muito de uma palavra nossa, de um afeto, de um afago,
todos esses pontos que nós comentamos aqui, desde os doentes espirituais, as pessoas que caminham por aí sem vida, os leprosos emocionais, os demônios diários. Se nós convencionarmos, fizermos um acordo conosco mesmos, de diariamente trabalharmos o que nos fala o Espírito aqui, a abnegação de si mesmo, se nós fizermos essa concessão, colocarmos ali força de vontade, vamos gradativamente ajudar com que a nossa evolução flua mais tranquilamente. Então, se nós nos dispusermos a diariamente, assim como Santo Agostinho nos ensinou, fazer essa reflexão diária sobre os pontos em que nós estamos desenvolvendo, o que não estamos desenvolvendo, o que deixamos de fazer. Se fizermos essa reflexão diariamente, muito provavelmente vamos notar os pontos em que precisamos melhorar. Vamos analisar com mais profundidade essa questão do abnegar de si mesmo em prol dos outros. E se fizermos esse acordo de todos os dias, trabalharmos um pouco isso, ele vai acabar se tornando um hábito. E nós sabemos que o hábito, ele tende a ser copiado pelas pessoas que nos rodeiam. Então, nesse pequeno acordo com você mesmo, tentando se desenvolver, colocando força de vontade nesse propósito, você vai influenciar outras pessoas a também procurarem fazer essa autorreflexão, também procurarem se deixarem nessa situação de abnegação de si. E nessa brincadeira, a transição planetária vai se fazer, vai se completar. E nós vamos conseguir fazer o que o Evangelho nos fala: dar de graça o que de graça nós recebemos. Vitalidade, fraternidade, caridade, tudo com humildade. No dia a dia, um pouquinho de cada vez, a gente consegue modificar. Mas como também disseram os Espíritos para nós, precisamos nos esforçar para isso. Pequenos esforços que vão dar grandes resultados. Então, meus amigos, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenham gostado, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, conversando com vocês. Quero pedir a iluminação de Jesus para todos nós, que nós possamos introjetar dentro de nós a humildade que provém desse ser que tanto nos ensinou e que tanto nos ensina, que ele possa estar dentro de nós, trazendo, sempre reavivando essas passagens do Evangelho, que cada vez que nós lemos, temos uma nova leitura sempre mais proveitosa. Então que ele possa estar junto conosco sempre. Assim seja. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.